Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar só mais um minutinho para a gente já começar. Em instantes a gente já inicia, tá bom? Primeiro eu queria agradecer aí a participação de todos, a disponibilidade. Em breve a gente já inicia. Ok, pessoal, vamos iniciar então aqui a nossa live, né? Primeiro me apresentando, né? Meu nome é Glauco, sou o diretor aqui da divisão de energia solar da Eugin e gostaria de agradecer muito a disponibilidade, a participação de vocês, né? Por estarem juntos aqui conosco nessa tarde para a gente falar de um tema tão importante e tão atual, né? Que é a questão da Lei 14.300. E o nosso intuito aqui, como time Eugin, é contribuir um pouco com relação a essa questão, né, de como descomplicar todo esse tema, né, que vem sendo falado bastante aí de janeiro para cá e principalmente durante o mês de fevereiro. E também que para todos entendam, né, como a lei pode ajudar, né, a todos nós, né, dessa cadeia, seja nós, Eugin, como fabricante e distribuidor, todos os parceiros integradores e o próprio cliente final, a entender um pouco melhor isso, né, e fazer mais negócios, né, vender mais e melhor. Nessa agenda, né, o nosso propósito aqui é de atuar com vocês aqui em uma agenda apresentando um pouco mais das questões aí sobre a lei, de uma forma mais simplificada, para tentar realmente descomplicar esse entendimento. E aí a gente vai ter a participação do Leonardo, que é o nosso gerente aqui da área de engenharia e P&D. Depois a gente vai ter uma parte aí com o Guilherme, né, que é o responsável aqui pela área de vendas para a região sul e sudeste, falando um pouco mais sobre os pontos comerciais aí de como a gente está imaginando em apoiar vocês nesse discurso aí de descomplicar a lei. A gente vai abrir um tempo também no final para perguntas e respostas, e antes do encerramento, ali perto das 18 horas, a gente conclui com um sorteio aí de produtos Eugin, né? Para quem tiver conosco aí até o final da live, e tiver cadastrado aqui na nossa plataforma, vai participar desse sorteio aí também, tá? Então, agradeço novamente, né? No final aí da live eu volto para dar mais uma palavra aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem, espero que seja útil, né? Para que vocês possam fazer mais negócios aí ainda dentro do mês de fevereiro e nos próximos meses também, tá? Muito obrigado aí. Eu vou passar a palavra para o Leonardo. Beleza. Olá, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradeço aí a todos pela presença, né? Mais um bate-papo aí que a gente vai fazer relacionado a esse tema que tanto vem sendo discutido, né? Há um bom tempo aí, a gente já vem trazendo essas pautas sobre a 14.300, e a ideia é justamente, como o Glauco comentou,
é essa, né? De trazer com argumentos aí mais do dia a dia, para que todos possam ter um entendimento, né? E repassar para o cliente o discurso correto, o discurso positivo que a gente tanto enxerga aqui também nesse lado da legislação, tá? Então, preparei alguns slides aqui para a gente trocar uma ideia, depois vou passar a palavra para o Guilherme também, que vai entrar com mais argumentos aí também para auxiliar vocês, tá? Compartilhar minha tela aqui. Vocês estão enxergando aí? Glauco, me dá um positivo aí. Sim, tá ok, Léo. Beleza, vamos lá então, pessoal. Então, justamente esse bate-papo é para a gente falar aí sobre a 14.300, né? Falar sobre essa legislação que entrou aí, né, desde o ano passado, nossa rotina de estudo, nossa rotina de entendimento também. Então, para a gente poder trazer os argumentos aí e também exemplificar um pouco do que ela trata, tá? Então, esse é o principal objetivo. Deixa eu só pegar aqui o meu caderninho da anotação, só um segundo. Bom, beleza. Vamos lá então, pessoal. Primeiro ponto aqui que eu elenquei, né, é saber dos desafios e das projeções também. Então, até então, né, pessoal, até dia 7 do ano passado, 2022, nós não tínhamos uma legislação específica para o nosso setor, tá? Esse é um ponto bastante importante também, porque, em tese, nós não tínhamos uma segurança jurídica envolvendo todo o processo do sistema fotovoltaico, né, da geração distribuída. Então, ficávamos aí embasados numa resolução normativa, né, que efetivamente não era uma lei federal que garantia os direitos aí da geração própria e tudo mais, né? Então, a partir do ano passado, de 7 de janeiro, a gente pôde ter, sim, essa segurança jurídica e saber, de fato, as regras do jogo, né? Os caminhos que ditam aí o segmento de agora em diante, tá? Então, o ponto positivo é que a gente sabe as regras que a gente precisa seguir e a partir daí sim é que a gente modela o nosso negócio, tá? O nosso atendimento, nossos cálculos aí para embasar as nossas vendas e as nossas projeções, tá? Então, esse foi um ponto aí que bastante relevância, né, que a gente trouxe, justamente porque uma segurança aí que a gente está passando pensando em grandes plantas também, né, além das pequenas plantas, o cliente saber que existe uma lei que está assegurando os direitos dele, né, e que não pode fugir daquilo, e também grandes investidores que estão entrando no Brasil se aportarem por uma lei federal, isso é bastante importante, tá? Então, enquanto houver insegurança, haverá travamento de projeto, até porque enquanto o pessoal não souber de fato o que vai acontecer, qual vai ser a taxação, qual vai ser a cobrança, enfim, é difícil a gente planejar o retorno desse investimento, ou enfim, como é que ele vai se dar aí todos os anos, né? Então, descomplicar e focar no que realmente importa ao cliente é um ponto extremamente importante também, porque, como vocês vêm acompanhando, desde um tempo atrás, aí vem se criando um certo discurso negativo, em muitos casos, sobre a legislação, sobre as cobranças, né? E que em diversos casos, mas diversos mesmo, não se aplica, tá? Ou ele se aplica com um baixíssimo impacto, eu diria, tá? Então depois a gente vai até falar aqui que é o maior mercado, o mercado de baixa tensão, né? Mercado de menores plantas, plantas mais compactas ali e geração junto à carga, tá? Então esse é o mercado menos afetado ali. A capacitação contínua para o melhor desempenho sempre, né? Entendimento, buscar conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui, passando, e que vocês também precisam buscar no dia a dia, né? Entender. Eu aqui do meu lado sempre tenho as legislações, todas as resoluções normativas impressas para poder fazer a leitura e ir lendo, né, um pouco por dia, porque não é tão simples, é um pouco mais complexo, mas nada que não seja entendível, então necessita de um acompanhamento. Empresas parceiras que auxiliam no processo desse entendimento, então a Eugene se preocupa muito com o parceiro integrador, então a nossa ideia é vir aqui trazer exemplos, né, trazer
o embasamento que vocês precisam para na ponta ter ainda mais sucesso, né? A associação, né, buscou a melhor regulação para essa lei, então a ABSolar, a BGD estão ativos aí quanto a todos os passos aí do legislativo, então agindo junto à regulação, né, que foi no início do mês. Então tudo isso impacta bastante no nosso dia a dia, né? Além disso, tem a liberdade da geração de energia própria a longo prazo. Então, isso não, o pessoal não perdeu esse direito, tá? Todo mundo tem esse direito de gerar a própria energia. Então, isso é um ganho enorme, né? Poder ter essa possibilidade é extremamente benéfico, né? E um dos investimentos mais seguros da atualidade. Isso eu vou mostrar mais para frente também, tá? Falando um pouquinho das regras, né, pessoal, das nomenclaturas. Então, a gente tem basicamente a regra 1 e a regra 2, tá? E a regra 0, né, que seria a regra 0, aquele, entre aspas, o direito adquirido, que a gente já comenta também, né? Então, instalações feitas antes do dia 7 de janeiro de 2023 e posteriormente a 7 de janeiro, né, o GD2 e o GD3, tá? Então, a regra 1 básica aqui seria aqueles para autoconsumo local, né? A geração compartilhada, EMUC e autoconsumo remoto até 500 kW, tá? E fontes despacháveis, qualquer modalidade, tem essa porcentagem do pagamento do fio B, escalonado, certo? Então, a gente vai ter ali em 2023 o 15%, 2024 30%, 45%, 60%, 75% e 90% até 2028, e aí em 2029 nós teremos aí as novas regras, tá? Essas novas regras que vão ser discutidas aí no meio do ano, certo? Em julho, junho, tá? Por ali. Então, a gente vai ter ali a definição das novas regras até julho, né? A regra 2, que essa é um pouco mais severa, também chamada GD3, né? Essa GD2, GD3 é a nomenclatura que está sendo utilizada para a aplicação das regras, tá? Então, autoconsumo maior que 500 kW, a geração compartilhada quando o consumidor tiver mais de que 25% dos créditos recebidos dessa usina, então vai ter um pagamento aí de algumas taxas a mais, né? Vai ser 100% do fio B, 40% do fio A, mais algumas taxas ali das concessionárias, tá? E mesma coisa, em 2029 nós teremos novas regras, tá? Então, basicamente, essas duas regras é que ditam o setor de agora em diante, tá? Além disso, é importante comentar aqui sobre a TUS de G, né, que também é um ponto que vem sendo bastante discutido. Então, a TUS de G, ela é a diferença entre a TUS de demanda de carga e a demanda injetada na rede, tá? Então, hoje a gente tem lá um cliente que paga a demanda, né, contratada, que a gente chama, né, que hoje seria a demanda carga, certo? A demanda contratada que hoje tanto se fala é a demanda carga e vai ter a demanda agora de geração, né? Então, ele paga a TUS de C, que seria a TUS de carga, e também a TUS de G, que seria a TUS de geração, quando a injeção na rede for maior do que a da carga, tá? Então, isso é bastante importante. Então, no grupo A, ocorre ali a substituição da TUS de C pela TUS de G, e em muitos casos é benéfico, né? Porque a TUS de G é um valor bem mais baixo do que a TUS de carga, tá? Então, justamente porque ela tende a ser um período menor de uso. E no grupo B, o pagamento da TUS de G é previsto também no artigo 18, tá, da lei. Então, isso é bastante relevante, fazer esse cálculo, mas entender quando que é possibilitado o consumo, né, o pagamento, desculpa, dessa TUS de G, tá? Não é em todos os casos, ó, como eu comentei aqui. No grupo B, o pagamento da TUS de G só é possível se o medidor comportar a medição de demanda em quilowatt, tá? E aí eu estou falando em quilowatt, tá? Estou falando em potência e não em energia, tá? Não em quilowatt-hora. Então, hoje, as residências e os comércios em baixa tensão, eles não possuem, em sua grande maioria, menos aqueles que são bem optantes, né? Os em grande maioria não possuem um medidor que mede demanda, tá? Em potência. Então, se não há como medir, não há como cobrar, certo? Então, hoje, a TUS de G é dificilmente cobrada porque não se tem um medidor adequado nas instalações, certo? Então, por isso que em muitos casos é desconsiderado esse pagamento. Então, quanto maior a simultaneidade, a TUS de G vai ser praticamente invisível, né? Coloquei um exemplo aqui, por exemplo, uma carga numa unidade consumidora aí de 5 kW, você tem uma potência instalada num sistema de 6 kW. Né? Naquele mês específico, eu tive uma carga medida lá pelo meu medidor, lá que mede carga e geração,
de 4 kW, e a potência medida do sistema fotovoltaico, também naquele medidor específico, foi de 6 kW num pico, né? Então, como é que vai ser o faturamento da TUS de G? Vai ser injeção menos o consumo, né? Vezes a minha TUS de G. Aqui eu peguei um exemplo, para vocês terem uma noção, ó, da Celesc, tá? Que a minha TUS de G é de R$ 1,99, certo? Então, eu fiz ali, deu R$ 3,98 seria o pagamento, efetivamente, dessa TUS de G no mês, tá? Então, mesmo se ela for cobrada, em muitos casos ela é desprezível, ela é quase que invisível, tá? Então, esse é um ponto aqui, e ainda mais para esse mercado de baixa tensão, tá? Falando um pouquinho do fio B, né? A gente tem aqui um exemplo das componentes tarifárias de uma tarifa, né? Então, a gente vê que o fio B aqui é uma das componentes tarifárias, isso é bastante importante frisar, né? E que não vai ser aplicado aqueles 15% em cima de toda a tarifa, é em cima dessa componente da TUSD, né? Que é o uso do sistema de distribuição chamado fio B. Nesse caso aqui, representa 25% da tarifa total, certo? Que no caso aqui eu considerei uma tarifa de R$1 para facilitar os cálculos, né? E o fio B representa 25 centavos, certo? Então, aquele escalonamento, né, pessoal, ele vai se dar em cima dos 25 centavos, tá? Então, serão ali 15% de 25 centavos, 30% de 25 centavos e assim por diante, tá? Até aqui eu coloquei uma escadinha aí, conforme passam os anos, essa vai ser a metodologia aqui da compensação. Então, o pessoal estava comentando ali que muitos clientes finais achavam que era em cima de toda a tarifa, tá? E não é, é em cima de uma componente tarifária que contém na tarifa total da energia, tá? Então, por exemplo, se a minha a tarifa total fosse de R$1, né? Em 2023 eu teria um retorno sobre o que eu injetar de 0,96 centavos, tá? Então, de 96 centavos, desculpa. Em 2024, 92 centavos, 2025, 88, 2026, 85, e lá em 2028, o menor valor que eu vou receber para esse real injetado vai ser 77 centavos, certo? Então, esse é o escalonamento aí previsto na lei, tá? Aqui também é um estudo mais específico aqui quanto a essa regra também, né, para vocês entenderem o contexto que foi formado antes, né, da regulação da lei, onde falava-se muito em cobrança em duplicidade. Não, não vai mais valer a pena porque vai ter cobrança em duplicidade, que eu exemplifiquei o antes e o depois, tá? Supondo aqui um sistema de 1.000 kWh por mês, a tarifa de R$1, mesmo caso do fio B representa 25 centavos, né? Como ele é trifásico, ele tem um custo de disponibilidade de 100 kWh, tá? Se ele for bifásico, é 50 kWh, tá? E se ele for monofásico, é 30 kWh. Então, isso é padrão, tá? Não vai alterar. Sem geração própria, né, pessoal, a fatura dele ficaria em R$1.000. Seria basicamente o consumo vezes o valor da tarifa, certo? Não gera nada, enfim, só consome da rede. Então, ele está consumindo os R$1.000. Se ele instalou antes do 7/1 de 2023, ele vai ter ali uma geração, né? Considerei uma geração no sistema de 8 kW, uma geração de 1.000 kWh, né? Sendo que 50% dessa geração ele já consome instantaneamente. Isso nem passa pelo medidor de energia, certo? E posteriormente ele faz a compensação de 1 para 1, conforme a regra antiga ali, né? Antes de 7/1. Então ele vai pagar somente ali o custo de disponibilidade ficando no valor de R$100, certo? E ele tem esse direito adquirido até 2045, tá? Antes, pessoal, que se falava em cobrança de duplicidade, justamente por esse fator aqui, ó. Em 2023 era previsto, então, um consumo ali dos mesmos valores de 1.000 kWh por mês, a mesma tarifa de R$1, né? Como é que ficaria a minha conta antes da regulação, tá? Ficaria 18,75 por mês, que seria o quanto eu compensei do fio B depois de injetar e utilizar aquela energia, mas ainda assim seria cobrado os R$100 do meu custo de disponibilidade, tá? Então, no primeiro mês já ia ficar acima do valor do custo de disponibilidade e isso ia aumentando todos os meses até 2028. Então, isso aqui realmente teria um impacto muito grande nas faturas de energia, essa cobrança de duplicidade, onde eu faço a compensação do fio B e ainda mais sou cobrado pela minha
minha taxa de disponibilidade, né? Meu custo de disponibilidade. Então, esse era o método antes, tá, pessoal? Como que ficou agora, tá? Como é que isso aqui já é a regra que vale, tá, pessoal? Então, o mesmo consumo, a mesma tarifa, eu vou ter ali a minha compensação do fio B no primeiro ano, né, no quadrinho do lado direito aqui, 18,75 por mês, e eu vou pagar até o valor mínimo ali que eu tenho, que seria os meus R$ 100, tá? Então, vai ser somado esse valor ali para chegar no valor mínimo do meu custo de disponibilidade, certo? Então, o mínimo que eu vou pagar na minha fatura de energia sempre vai ser o valor correspondente ao custo de disponibilidade, certo? Isso em reais, tá, pessoal? É monetário esse custo, tá? Então, sempre vai agregar em reais o valor para fechar exatamente ali meu custo de disponibilidade, certo? Nesse caso, o meu custo de disponibilidade é R$ 100, então, vejam, no primeiro ano eu vou somar os 81,25 para chegar no 100. Em 2024 eu vou somar R$ 62,50 para chegar no 100, e a partir do momento que minha compensação do FIOB for maior que o meu custo de disponibilidade, veja ali em 2028, eu não pago mais o custo de disponibilidade, tá? Eu pago somente essa compensação do FIOB, certo? Então, a gente tem uma boa melhora aqui e um impacto ainda menor na fatura de energia comparado às regras que eram para ser regulamentadas e não foram, ainda bem, tá? Então, o nosso cenário hoje é esse aqui, é um cenário bastante positivo comparado ao que a gente tinha previsto aí para ser regulado, tá? Aí, em contrapartida, eu fiz aqui, trouxe algumas simulações, né, de payback de sistema para vocês entenderem aí a diferença entre o antes e o depois também, que é bastante importante, né? O sistema de 5K aqui é mesmo a simultaneidade de 50%, né? E a gente vê a última coluna aqui é a diferença em meses entre o payback com o direito adquirido, lá instalado antes do dia 7, e o payback sem o direito adquirido, né, no GD2 ali. Então vejam que o maior impacto aqui foi em 2 meses, tá, de alteração nessa simulação aqui, tá, pessoal? Então realmente não teve um impacto considerável. Isso é importante frisar para o cliente. Olha, às vezes ele está acostumado a pensar que não vale a pena, mas enfim, se a gente colocar isso no papel, realmente não vale a pena. Então aqui dá para a gente considerar que realmente não teve impacto significativo e não inviabilizou aí o investimento, tá? Mais um exemplo da Greener aqui, que eu achei bacana trazer, né, pessoal? Uma simulação residencial aqui, um sistema de 4 kW, um custo de instalação de 4,88 por watt-peak, uma simultaneidade baixa, né, porque como o residencial tende a consumir mais à noite, né? Então, a gente vê aqui o payback antes, o payback depois e a diferença em meses também, tá? A maior diferença aqui foi na CEMIG, nesse caso, com 11 meses de diferença entre o antes e o depois, tá? Para uma simulação comercial, onde eu tenho uma simultaneidade mais alta, né, um sistema de 50 kW, um custo ali de 13,88 por watt, a gente teve também na CEMIG, mas já reduziu bastante a diferença, tá? Então, tem essa questão da simultaneidade, tá, pessoal? Que é quanto eu gero e já consumo, tá? Então, a curva de carga do meu cliente vai impactar bastante nesse cálculo para a gente poder entender como que é feita a compensação posteriormente, tá? Quanto mais você gerar e já consumir, é o melhor cenário, tá? Algumas ferramentas, tá, pessoal? Então, basicamente, o que é importante aqui, né? Entender o que o cliente busca. Antes de qualquer tratativa de lei, antes de qualquer argumento relacionado à compensação de energia, legislação nova, pagamento, o que ele busca, né? Economia de energia, aqui são alguns dos principais pontos, tá? Não ficar dependente da concessionária de forma vitalícia, né? É uma das únicas certezas da vida para quem utiliza energia elétrica é ficar refém de concessionária para o resto da vida, ficar refém dos aumentos tarifários, enfim, de todas as regras da concessionária. Então isso é um impacto bastante grande. Ter conhecimento do retorno dos investimentos, tá? Então ele vai desprender um custo inicial, ele quer saber quanto tempo vai demorar para ele colocar esse dinheiro no bolso novamente, entendendo que é um custo que ele tem todo mês fixo ali, ou né, variação de acordo com o consumo, mas que ele precisa pagar, senão vai ser cortado a energia, né? Equipamentos instalados de forma prática, tecnologia e alto desempenho, isso aqui impacta bastante também, porque o sistema fotovoltaico é um equipamento físico instalado na casa do cliente, então é um equipamento seguro,
né? Ele está ali, consegue olhar o sistema, consegue ver ele operando, então isso deixa o sistema ainda mais seguro, é um investimento bastante seguro. E acompanhamento dos integradores, prestadores de serviço, bom atendimento, é isso que também o pessoal busca quando vai tratar aí de sistema fotovoltaico, né? E o bom atendimento, na verdade, é num contexto geral, né? Todo mundo quer ser bem atendido, quer ter respaldo aí quando for necessário e tudo mais. Então, isso aqui não foge. Mas no restante dos pontos, o sistema fotovoltaico é bastante desprendido nesses quesitos, tá? Aqui algumas das ferramentas que a gente julga importante aqui passar para vocês, né? O payback, como análise financeira, esses 4 itens aqui são bastante importantes, tá? Então, o payback, que é hoje o mais utilizado para mostrar para o cliente quanto tempo vai demorar para ele receber aquele investimento em saldo positivo, né? Então, a gente vai fazer um investimento de acordo com a geração de energia por mês, vezes a tarifa, para saber quando que esse custo inicial se torna positivo e começa a entrar novamente na carteira do cliente, né? O LCOI, que é o custo nivelado de energia, esse aqui é um argumento bastante importante, principalmente quando você vai fazer comparação entre orçamentos, né? Será que o que o meu concorrente está entregando realmente faz sentido frente ao que ele está entregando de energia? Né? Talvez ele está sendo mais barato que o meu, porém está entregando menos energia. Ou está tendendo a entregar menos, devido a um cálculo errado de overload, que realmente não vai atingir aquele custo. Então, o LCOI é bastante importante analisar do custo versus a entrega de energia, tá? O ROI, o retorno do investimento, bastante importante também. O fotovoltaico tem números ótimos de retorno de investimento. TIR também, né, taxa interna de retorno, é uma métrica utilizada para comparação aí entre vários tipos de investimento, tá? Então, esse é um modelo aqui, né, de comparações de viabilidade financeira que realmente vai ajudar vocês no argumento junto ao cliente, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, só para ter exemplificado aqui para vocês, alguns investimentos, tá? Alguns investimentos com as taxas, as TIRs aí, anuais, tá? Então, o fotovoltaico tende a ficar numa TIR aí de 20, 25, 30%, dependendo da análise, dependendo do caso, tá? Então, ele estaria aqui na metade da minha tabela, certo? Aí para cima tem investimentos mais rentáveis, a gente está vendo, né? Fundo de ações, dividendos, ações do Mercado Livre e tudo mais. Porém, qual que é a diferença, né, pessoal? É o risco, tá? Ações de dividendos, indexados e tudo mais, eles são de extremo risco, né? Tem que estar sempre acompanhando, tem que analisar como é que vai ser feito, tá na hora de vender, tá na hora de comprar, como é que faz, tá? Então, o risco desse investimento é muito mais alto do que um sistema fotovoltaico, tá? Ele vai comprar, ele vai ter equipamento físico na casa dele, que ele pode olhar a hora que acontecer algum alarme, que ele pode acionar uma pessoa para um suporte técnico, ele pode entender na fatura de energia. Então, o risco é muito mais simplificado e com taxa de retorno extremamente boa, extremamente rentável, tá? Então, o baixo risco e a alta rentabilidade é o que deixa mais atrativo ainda o sistema fotovoltaico, tá? Aí a Eugene fez a leitura entendeu, né, a necessidade de apresentar isso aqui para o cliente, tá? Deixar isso aqui cada vez mais visível para ele e fez o desenvolvimento dessa ferramenta aí, né? Quem participou muito né, que foi idealizador também foi o Jefferson, então está aí junto conosco no time de engenharia, justamente para trazer as métricas importantes para o sistema de acordo agora com as novas regras, né? Para que vocês mostrem que realmente continua viável. Que se a gente colocar no papel isso frente a outros investimentos, frente a ter que pagar isso para a concessionária todos os meses, durante o resto da vida, né, a gente consegue ter bons retornos, ótimos retornos, e é um dos investimentos mais atrativos da atualidade, tá? Então, todo mundo aí está intimado a usar, né, brincadeiras à parte aí, mas está intimado a usar essa planilha, está disponível no nosso e-commerce, na aba Downloads lá, pode baixar, fazer as simulações, trazer os feedbacks, e a gente também está aberto aí nas melhorias também, com certeza, tá? E o foco no cliente, tá, pessoal? Então, aqui só mais uma simulação que eu trouxe aqui para deixar mais claro ainda dessa ferramenta da Eugene, colocando uma geração, um sistema de aproximadamente 5 kW pico, né? Um custo aproximado de 21.500. Ele é trifásico, o meu cliente é trifásico, tem uma simultaneidade relativamente baixa, 40%. E o antes e o depois da regulação, né? Trazer aqui o comparativo, tá? Antes, ele pagaria ali
fazendo a compensação do fio B, todos esses valores da coluna esquerda, e depois ele paga sempre o mínimo, que seria minha taxa de disponibilidade, né? E o payback antes e depois, vejo que varia um pouco, tá? Então, de 5 anos e 6 meses foi para 5 anos e 11 meses, ou seja, não inviabilizou em nada esse meu investimento aqui, tá? Aqui, alguns gráficos que a gente traz também na nossa planilha, que é o pagamento ali sem o sistema fotovoltaico e com o sistema fotovoltaico, como é que se daria esse pagamento aqui. Então, vejam, lá no final dos 2048, né, nessa análise que foi feita aqui, se não tivesse fotovoltaico, só considerando os aumentos de tarifa de energia, ele vai estar pagando lá seus 1.600 e poucos reais, tá? Com o sistema fotovoltaico, ele estaria pagando ali R$282. Então, realmente tem uma diferença bem considerável nesse caso aqui, né? E além disso, o fluxo de caixa, aqui considerando antes, né, da legislação, enfim, lá no final dos 25 anos ele teria acumulado no bolso dele, tirando já o custo do investimento, R$188 mil, tá? Enquanto ele teria pago para a concessionária, só pelo simples fato de utilizar a energia, R$262 mil, mais de R$262 mil, tá? Então, esse é um cálculo bastante importante. Se eu trago isso para a realidade agora, da nova legislação, vejam que de 188 mil caiu para 187, tá? Baixou R$1.000, tá? Nem isso. Então, esse impacto não foi grande frente ao que ele deixou de pagar para a concessionária, que seriam os mesmos R$262 mil, tá? Então, aí são gráficos que deixam ainda mais embasado o discurso de atratividade, né? De acúmulo de dinheiro, de benefício ao longo da vida útil do equipamento, tá? Então, conclusões, tá, pessoal? Deixo uma atenção aqui para vocês também, atentar-se à resolução 1059. Então, a resolução 1059, ela revoga a nossa antiga 482, a 687, né, que todo mundo tinha aí debaixo do braço também, e altera a resolução 1000. Então, é importante atentar-se a 1059, atentar-se à resolução 1000 também, que vai dizer os prazos, né, todas as definições ali que foram colocadas agora depois da regulação. As nomenclaturas, né, GD1, que seria com direito adquirido, GD2, regra 1, GD3, regra 2. Então, isso também pode confundir um pouco, mas conforme for se habituando, isso vai sendo automático, né? Cuidados com os mitos, tá? Eu escutei pessoas falando aí, não, as novas regras começam só a partir de julho de 2023. Não, tá, pessoal? As novas regras já estão sendo aplicadas, então é importante o entendimento agora. E em julho de 2023 nós vamos ter ali a definição do que vai acontecer a partir de 2029, tá? Então, a mudança das regras vem ali, mudança da perspectiva de regra lá para 2029 vem ali em julho, tá? Então, nós somos responsáveis aqui, nós, Eugin, integradores, por mostrar a viabilidade para o cliente, por criar formas de deixar isso cada vez mais explícito, né, da vantagem do sistema, tá? Aqui alguns também indicadores aqui de viabilidade, tá? Todos os principais pontos que deixam o sistema cada vez mais viável, né? Então, segurança jurídica, mesmo depois da regulação, que é realmente muito benéfico, vai ser criado novos nichos de mercado. Não coloquei aqui também, tá, pessoal? Mas a gente tem a evolução da tecnologia do sistema fotovoltaico, a gente tem o barateamento de componentes do sistema fotovoltaico. Então, tudo isso tende a ser compensado com o passar do tempo, tá? Independência das concessionárias, investimento seguro e rentável, né? ROI e TIR garantindo viabilidade, isso deixando exemplificado nos gráficos. Liberdade de produzir a própria energia, um payback atrativo, sustentabilidade, economia de energia, confiabilidade. Então, tudo isso deixa ainda mais embasado aí para que todo mundo tenha um discurso alinhado quando for abordar o cliente, quando for fazer a comercialização. A gente sabe que existe concorrência, precisam ser ditadas formas de se destacar nesse mercado. O conhecimento é uma delas, então leiam bastante as normativas, entendam do assunto, mas saibam que em muitos casos é totalmente viável o sistema fotovoltaico, tá? Muito viável mesmo. E comparem com outros investimentos, vocês vão ver que não tem como fugir do fotovoltaico, tá? Ele é bastante realmente atrativo para se investir, tá bom? Então, pessoal, da minha parte é isso aí. Cedi uns minutinhos aqui, mas espero que tenha auxiliado vocês aí também. Vou passar a palavra para o Guilherme, vai apresentar um pouquinho. E
que precisarem de nós, o time de engenharia aqui da Eugene, contem conosco e a gente fica à disposição, usem a ferramenta, passem feedbacks aí que a gente vai cada vez deixando melhor o espaço para vocês, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Beleza, obrigado, Léo. Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui. Novamente, quero agradecer a participação de todos vocês, tá? Acho que é um momento aí bem importante para todos nós trocar, né, informações, frente aí ao que vem acontecendo aí, né, essa nova transição, esse novo momento aí do mercado solar. Então, a ideia é dar uma sequência aqui no que o Léo já estava trazendo aí para vocês, buscando esse viés também um pouco mais comercial aí, para que a gente possa, né, juntos construir um bom discurso aí, focando, né, no que a gente está entendendo aí que está tendo um resultado positivo, que são os bons argumentos aí no nosso dia a dia. Léo, se puder só me dar ok aí se está aparecendo na minha tela. Tá sim, Gui. Beleza. Beleza, obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, nosso intuito aqui é trazer alguns insights, né, algumas ideias aí para que a gente possa descomplicar um pouquinho, né, essa questão aí da 14300 e entender como ela pode, né, nos ajudar aí a vender mais, tá? Então, gosto de iniciar aqui, né, trazendo um ponto de otimismo, né? A gente vem acompanhando a evolução do mercado aí nos últimos anos e como o Léo pontuou, né, é um caminho sem volta. O solar é uma realidade hoje e é o futuro também. Então, para que a gente tenha em mente que o mercado ele vai continuar crescendo, tá? Existe aí a projeção aí da Absolar, né, que a gente acompanha também, que estima-se, né, que serão adicionados aí ao longo de 2023 aproximadamente 10 GB de potência instalada, né? Então, boa parte dessa potência instalada, ela está concentrada aí nos sistemas de pequenos e médios porte, né? Então, baixa tensão, ali onde o Léo trouxe que o impacto às vezes muito pequeno ou quase não existe, tá? Então, é onde está concentrado aí boa parte do nosso mercado e automaticamente é a parte do mercado que vai ser menos afetada, tá? Reforçar também, né, que essa questão do marco legal ela veio para trazer maior segurança e previsibilidade para todo o setor, não só para nós aqui, né, fornecedores, vocês integradores, mas também para o cliente final, né, para o nosso consumidor. Então, esse momento ele foi e é muito importante, né, para trazer essa segurança jurídica e essa estabilidade aí regulatória, tá? O que a gente vem sentindo, pessoal, nesses 2 primeiros meses, né? Até em bate-papo aí, conversa com os nossos parceiros. Já tem algumas empresas, né, conseguiram virar bem a chave, né, estão performando aí bem. E qual tem sido o foco aí dessas empresas? De fato, né, direcionar esse discurso para os pontos positivos, para os argumentos aí vencedores. Então, pegar todo esse contexto aí que foi criado no ano de 2022, né, e desconstruir, trazendo argumentos aí, mostrando, né, para o cliente final que, de fato, solar continua sendo um investimento rentável ainda, tá? A gente vai comentar alguns pontos aí no decorrer da apresentação. E o outro ponto, né, que gerar a própria energia, né, por meio aí do sistema fotovoltaico, além de redução aí com as faturas de energia, não ficar refém da concessionária, dos aumentos, né, que a gente sabe que historicamente ocorrem, ele é um investimento rentável e de baixo risco, né, como o Léo comentou. Existem outros investimentos mais rentáveis, porém com um risco maior. No caso do solar, não. Ele tem um baixo risco, então, para quem quer investir, para o consumidor ali que está pensando, né, em seguir com a instalação de sistema fotovoltaico, esse é um ponto bem importante, né? Mostrar para ele que é rentável e o risco é baixíssimo. Tá? Então, nesse contexto, né, ainda trazendo mais alguns pontos aí para todos vocês, precisa ficar claro também, pessoal, que a 14300 ela não inviabiliza os projetos fotovoltaicos, tá? A gente pega num contexto aí médio, né, pelo que se apresenta no mercado, a vida útil do painel
né, está girando aí aproximadamente em 25 anos. Né, isso está atrelado à performance de rendimento, né, como a gente sabe. Então, o que a gente pode trazer, né, com essa informação? A gente tem payback aí entre 5 e 6 anos e está com um produto aí com uma vida útil muito superior a esse tempo, né? Então, a rentabilidade desses sistemas fotovoltaicos, ela ainda é muito animadora, né? Então, vai ter muito tempo, o cliente vai ter muito tempo para usufruir aí da tecnologia após o retorno, né? O investimento estar pago. Como o Léo pontuou, né? Agora no final da apresentação também, outra informação que nos anima bastante, né? Para nos deixar otimista, é que a evolução da tecnologia ela vai permitir cada vez maior eficiência, né, nos sistemas. Então, cada vez vai estar melhor. A gente está num mercado aí muito dinâmico, né, que se atualiza com frequência. Então, com essa evolução da tecnologia, baixando o custo aí dos equipamentos, o resultado, né, ele tende a ser mais satisfatório. Então, aqui é um ponto bem importante também para fazer uma escolha consciente aí do produto que está sendo direcionado, instalado aí no cliente final. A importância de ter parceiros aí por trás também para suportar toda essa cadeia, né, da venda. Então, argumento aí bem importante também, e que nos traz, né, uma segurança maior aí para oferecer a solução para os nossos clientes. E aí, como o Léo traz ali na apresentação dele, né, reforçando aqui, quanto maior o fator de simultaneidade, menor é o impacto para o consumidor, né? Então, tudo que ele tiver ali consumindo, não injetando na rede, não vai gerar o custo de fio B, tá? Então, retomando, para a maior parte aí dos sistemas que tem a maior participação aí no mercado hoje, residencial, comercial, sistemas de baixa tensão, um bom dimensionamento, né, atrelado a isso, traz esse menor impacto financeiro para o consumidor. Então, né, pegando o gancho aí também, tem as ferramentas aí que a gente está disponibilizando, tanto para dimensionamento quanto para cálculo do payback. Bem importante, né, tá bem seguro do que está sendo ofertado aí na ponta para reduzir o impacto financeiro aí para os consumidores. Então, são mais 3 tópicos aqui. E aí um ponto, né, que a gente está trazendo também, que é o que a gente tem sentido aí, está nos trazendo um resultado bem positivo, é focar numa venda consultiva, tá? Então, pessoal, a gente precisa, num primeiro momento, desmistificar essa ideia de que a energia solar deixará de ser uma alternativa mais econômica, tá? Então, eu vou frisar aqui, solar é a realidade hoje e é o futuro também, tá? Então, o caminho sem volta, a gente precisa desconstruir o discurso aí que foi feito principalmente no ano passado, né? Que feche o seu sistema antes da regulamentação, antes da mudança aí da 14300, e colocar na cabeça do consumidor que, de fato, é um investimento seguro e viável ainda, tá? Assumir uma postura consultiva, tá? Então, entender o perfil aí de cada cliente, né? A gente vai se deparar aí com diversas situações ali na linha de frente, na hora de efetivar, né? De converter essa venda, e vai ter diferentes perfis aí de cliente, né? Pode ter aquele que vai perceber, ter essa percepção do produto daqui a pouco de uma forma mais visual, ou não, né? De uma forma um pouco mais teórica, né? Então, é bom estar preparado aí para os cenários possíveis, mas é muito importante entender o que o cliente está buscando, né? O que de fato vai direcionar o caminho ali da negociação para uma possível conversão, tá? Importante, pessoal, a gente está bem atualizado, né? Buscar conhecimento, trocar informações, né? Para passar uma segurança também na hora das efetivações ali na ponta. E o principal, né? Acreditar no produto, acreditar no que você está ofertando, para novamente, né? Passar uma segurança ainda maior aí para os nossos consumidores, tá? Vence as objeções. Então, pessoal, está bem comum, né? Normal que ocorram essas objeções frente às mudanças, né? Frente ao discurso do ano passado aí também. Então, o primeiro ponto é estar tranquilo, confortável, né? Para resolver elas, que de fato irão aparecer, tá? O que a gente precisa? Demonstrar bastante confiança, tá? Para o consumidor, segurança, né? Do que está sendo ofertado, do que está sendo dito, tá?
mostrar, né, fazer com que eles enxerguem, né, tudo isso que a gente vem pontuando. O cenário ele não será o pior, tá? Então a gente pode ver aí nas simulações, nos exemplos que o Léo traz, que as diferenças, né, no payback ali, elas são pequenas, né, nada que inviabilize, longe disso, né, longe de inviabilizar o sistema. Então é mostrar esse cenário positivo aí para os consumidores, tá? Outro ponto aí fundamental, né? Efetivou uma venda, já está com o sistema aí rodando, com o cliente satisfeito depois da 14.300, utilizem isso, pessoal, como um argumento, né? Compartilhem os cases de sucesso de vocês para os próximos clientes, né? Mostrem para eles que mesmo assim, depois da regulamentação, depois da virada de chave no dia 7, ainda é uma solução viável, né? Ainda faz sentido, é um bom investimento. Então, esse ponto é super importante aí para as novas conversões. E trazer esse argumento, né, mostrar essa analogia do antes e depois, né, que é basicamente o que o Léo fez. A ferramenta que a gente está disponibilizando aí para vocês, ela vai gerar esses gráficos, né, vai trazer essas informações, mas mostrem, né, que na maioria dos cenários, na maioria dos casos, a diferença é muito pequena, tá? E fale a língua do seu cliente, né? Cada cliente aí vai ter o seu perfil, como eu comentei, né? Então tem que direcionar bem a conversa aí para o possível fechamento. Mas o principal é mostrar uma postura assertiva, pessoal. Confirmar que sim, tá? Em 2023 o solar vale a pena e nos próximos anos também, tá? Lembrem sempre, é um caminho sem volta, né? É a realidade hoje e é o nosso futuro. Tem muita coisa para evoluir aí, muita mudança pode acontecer em termos de tecnologias, produtos, mas é uma realidade aí para o nosso segmento, tá? Então, vale a pena hoje e também vale a pena aí para os próximos anos, tá bom? Deixando a mensagem aqui positiva para vocês também, né? Que vocês podem contar com toda a estrutura da Eugin, tá? A gente tem aí uma equipe, tanto técnica quanto comercial, né, preparada e disponível aí para atender todos vocês. A gente tem um modelo aí de atendimento personalizado e regionalizado. Então, temos consultores aí espalhados por todo o Brasil, né, para ter esse atendimento mais direcionado, também para estar mais próximo de todos vocês. A gente busca aí de todas as formas, né, ter uma flexibilidade comercial, porque a gente sabe, né, como é na ponta, a gente entende aí a dor de vocês. Então, no que tiver ao nosso alcance aí, a gente tem essa estrutura para apoiar vocês, tá? Trabalhamos aqui, né, a gente está com viés aí no cartão de crédito que está trazendo bastante resultado, está viabilizando bastante operações, bastante negócios, tá? Então, vale a pena vocês consultar o consultor aí que atende vocês, que está na região de vocês, para que eles possam, né, demonstrar essa opção aí para quem não conhece. Além das linhas de crédito, né, a gente tem aí alguns parceiros, algumas financeiras parceiras, então também tem algumas opções que a gente pode estar apoiando vocês nesse momento aí, bem importante, tá? Juntando tudo isso, pessoal, né, eu convido todos aí a acessar a plataforma, a gente está com bastante condições especiais aí para essa reta final do mês, né, para esse fechamento aí de fevereiro. Então, consulta a plataforma, consulta o seu consultor aí, que a gente vai atuar da melhor forma possível para apoiar vocês aí nas efetivações, tá? E a nossa equipe também está disponível, tá, para oferecer aí treinamentos, lives, assessorias, né, em projetos maiores, em reuniões com os clientes, né, às vezes estão com alguma demanda aí mais específica, a gente pode apoiar aí com essas formas aí para unir forças, né, esse é o objetivo, apoiar vocês aí com as demandas do dia a dia, tá? E além disso, né, para os parceiros aí que ainda não conhecem um pouquinho da Eugin, né, eu trago alguns pontos aqui para reforçar o nosso compromisso com vocês e algumas vantagens, né, dessa relação, dessa parceria. Como eu comentei, a gente tem uma assessoria técnica para projetos mais complexos. Então, nesse momento, nessa transição também, a gente está com essa estrutura preparada para tirar dúvidas, para auxiliar vocês aí nas demandas. A Eugin é uma empresa aí com mais de 70 anos, brasileira, né? Então passa essa segurança, essa solidez aí para vocês e para os consumidores finais. É uma marca que fabrica e distribui todos os produtos, né? Então tudo que vocês compram, recebem, o cliente final recebe
é Eugin, né? Isso para nós é muito importante, né? Fazer parte e acompanhar todo o processo aí produtivo da venda, né? Então, em momento algum, vocês vão precisar falar com o fornecedor de fora, é sempre com o Eugin, a gente vai estar à disposição aqui para qualquer situação que possa surgir. Frete e descarregamento está incluso, tá, pessoal? Então, além do frete, eu friso aqui o descarregamento, né? Se precisar ir para alguma operação, contratar uma empilhadeira, contratar alguma empresa para descarga ou qualquer serviço relacionado à descarga do equipamento, esse é um custo que a Eugin absorve, tá? Então, não passa aí por vocês. A equipe comercial especializada, com cada região aí com seu consultor aí para prestar apoio e atendimento a vocês. Ser parceiro de uma marca sólida, né? Então acho que isso passa segurança para vocês, mas também para o consumidor aí na ponta. E a gente está com a operação aí de logística também especializada, né? Inauguramos aí no ano passado o nosso CD próprio aí solar, então um CD bem amplo aí com uma operação focada só em solar, isso para atender todas as demandas aí de vocês, tá? Então estamos indo para os finalmente aqui, né? Eu quero fazer um convite aí para quem ainda não é parceiro integrador Eugin, né? Que pode acessar aí o nosso e-commerce pelo QR Code ou pelo próprio site aqui. E aí convido vocês a se cadastrarem, tá? A gente está com bastante kits aí disponíveis, com condições bacanas, condições especiais, principalmente para esse fechamento. Então, você pode acessar, fez o seu cadastro, né? Você pode aguardar aí que em breve o consultor que vai atender vocês vai entrar em contato aí para bater um papo e estreitar aí o relacionamento, tá bom? Deixar mais uns minutinhos. E aí eu deixo também o meu contato, tá? Se algum de vocês tiver alguma dúvida, né, quiser bater um papo aí depois, vou estar à disposição e posso direcionar aí também para qualquer outro setor, para o time de engenharia, aí, para também auxiliar vocês aí com as demandas que surgirem, tá bom? Então, pessoal, novamente agradecer, né, para a participação de todos vocês. Vou devolver a palavra aí para o Glauco, né? A gente vai ter um momento aí para perguntas e posteriormente a gente inicia aí os sorteios, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Legal, obrigado, Guilherme, obrigado, Léo. Obrigado a todos aí que estiveram com a gente, né, nessa rodada aqui que a gente quis proporcionar para vocês. Esperamos que realmente isso ajude, né, vocês a fazerem mais negócios, se destacarem, né, frente aos próprios concorrentes aí de vocês no mercado. A gente sabe que o momento atual é um momento de bastante desinformação, né? O que a gente quis proporcionar para vocês aqui é como atuar nesse cenário, né? E como é que a gente atua, trazendo informação, esclarecimento, né? Trazer dados e fatos, né? E aí as ferramentas também para vocês mostrarem, né? Com dados e fatos, fazerem realmente as contas junto com os clientes finais de vocês, para que todos entendam realmente que tem muita desinformação e que com esses dados aí a gente consegue demonstrar toda a viabilidade do negócio, né? Então, para quem estava no início do solar lá atrás, né, via payback de 7 anos e tinha gente investindo, né? Então, essa diferença pequena que a gente vê agora é muito mais desinformação do que realidade. Então, a ideia é realmente que vocês consigam trazer essa informação. Então, a gente vai abrir agora para algumas perguntas aí nos minutos finais. Então, se vocês quiserem enviar perguntas aí no chat, o Jefferson vai compilando aí, trazendo as perguntas para a gente poder esclarecer. E também, assim que a gente encerrar essa rodada aí das perguntas, a gente vai para o nosso sorteio, tá? E aí, também para privilegiar vocês, né, que ficaram aqui com a gente, que investiram esse tempo com a gente, e a gente entende, né, se vocês estão aqui realmente porque vocês estão querendo fazer a diferença. E em todo momento difícil de mercado, o mercado mesmo, ele vai, é a lei natural, né? Ela vai peneirando, né, as empresas que estão realmente focadas no negócio e aquelas que não estão. Então, se vocês estão aqui investindo esse tempo com a gente, porque realmente vocês querem fazer a diferença, e a gente vai estar sempre à disposição para apoiar vocês para o desenvolvimento e para o aumento dos negócios de vocês também, tá? Então, para fortalecer isso também de primeira mão aí para vocês que estão aqui com a gente, durante o mês de março, a gente vai lançar isso oficialmente na rede, mas a gente já vai antecipar para vocês. A gente vai fazer uma série, né,
semanal de 3 episódios aí durante o mês de março, trazendo ainda mais informação. E em cada um desses episódios, né, a gente vai trazer uma referência de mercado para conversar com vocês, para poder esclarecer também mais dúvidas, para trazer mais informação, né, com outro viés, com outro ponto de vista. Então tem mais pela frente, tá? Durante todo o mês de março a gente vai estar apoiando vocês também com mais conteúdo, com mais informação, tá? E a todo momento, né, a gente está à disposição aqui com todos os nossos canais de vendas para apoiar também vocês nisso. Legal. Então, eu acho que depois aqui da minha fala, acho que o Jefferson já deve ter coletado aí algumas informações. Então, vou abrir aí para o Jefferson também trazer as perguntas. Boa tarde a todos, tudo bom? Seguinte, eu peguei algumas informações aqui. Tem algumas informações que são simples, algumas perguntas que são simples, né? Como faço para ter acesso às ferramentas? É bem simples, no caso, você tem que fazer o cadastro para ser o nosso integrador e você vai ter uma aba chamada Downloads, e lá na aba Downloads você consegue fazer o acesso das ferramentas que estão disponíveis para vocês. Em questão também aqui, Léo, está perguntando se há possibilidade de compartilhar as apresentações. Bacana, pessoal. Eu vou disponibilizar lá no e-commerce também, tá? Posteriormente aí eu combino com o Jefferson, a gente sobe lá no e-commerce essa apresentação para o pessoal aí ter acesso, tá? Tem uma pergunta aqui. Em questão de orçamento e dimensionamento de sistemas com direito adquirido, não se dava muita atenção a um excedente de geração grande. Mas agora, com a lei nova, não seria melhor dimensionar um sistema com pouco excesso de geração, tendo em vista a cobrança pelo uso da rede? Perfeitamente, tá, Flávio? Acho que essa pergunta veio do Flávio. Isso, claro. Com certeza, tá? O sistema ele precisa ser equalizado, tá? A gente não pode dimensionar para ter muita sobra, tá? Isso porque aquele prazo dos 60 meses continua sendo válido, tá? A gente tem um prazo para utilizar esses créditos, tá? E como a compensação ela é uma porcentagem em cima do valor monetário, que é o fio B, não vai adiantar a gente gerar muito mais energia, porque não vai aproveitar de fato. A compensação vai vir em cima daquela porcentagem mesmo, tá? Então, o sistema precisa ser equalizado, sem muito excesso, para não se perder ainda os créditos que forem gerados ao longo dos 5 anos ali da utilização, tá? Tem outra aqui do Jefferson. Ele falou que chegou atrasado, né? Ele queria saber sobre a taxação, como explicar ao cliente e fazer com que ele não desista de instalar o sistema. Muito bom, muito bom. Isso aí o pessoal pode me auxiliar também, mas é tudo que a gente falou aqui, né? Esse discurso e as simulações positivas que a gente tem visto, né, nos cenários diversos aí, com pouca variação de payback, com taxas de retorno de investimento altas. Então, mostrar com ferramentas como a que a gente disponibilizou, deixar ainda mais embasado esse discurso, né? Mas acho que é sobretudo o que a gente comentou, a possibilidade de produzir a própria energia, isso já é magnífico, né? Por si só, isso já é... Quem poderia imaginar ter, entre aspas, uma hidrelétrica dentro de casa, né? E hoje, com o sistema fotovoltaico, a gente consegue ter isso no telhado, tá? Então, Guilherme pode me auxiliar aí, mas eu vejo que é um conglomerado aí de discursos positivos, né? Perfeito, Léo. É por aí, pessoal, tá? A gente trouxe essa visão otimista mesmo. Acho que tem que ficar bem claro para o consumidor que o investimento ele é seguro, né? Ele tem uma alta rentabilidade, o risco é baixíssimo, tá? Não fica refém da concessionária, tá gerando a sua própria energia. O histórico de aumentos ele é constante, né? A gente sabe que as concessionárias tendem a ter esse aumento da energia e do custo da energia, né? Com o passar dos anos, então, tendo um sistema aí fotovoltaico instalado, o cliente não fica refém aí dessas mudanças, tá? O impacto, pessoal, como a gente frisou, tá? Ele é, na maioria dos casos, né, insignificante, é bem pequeno mesmo,
Então, é mostrar esse viés aí, trazer esse conceito para o cliente, que é um investimento seguro e é muito viável, tá? Tem outra pergunta aqui do Marco. Quem precisar fazer a distribuição de excedente para outra residência e é um sistema que ele é já existente, essa nova residência que está sendo inclusa, ela entrará na antiga lei ou na nova lei? Muito bom, muito boa pergunta, tá? Quem manda ali, tá, pessoal, é a unidade geradora, certo? Então, se a geradora tá na regra antiga, a redistribuição de crédito não vai afetar, certo? Então, não vai ser tarifado aí na nova regra, tá bom? Pessoal da Connect, muito bom. Obrigado pela presença aí, pessoal. Acho que a gente tem tempo aí, Jefferson, se tiver mais uma pergunta. E aí, como está surgindo, né, bastante ponto, até bom que o pessoal está participando bastante, a gente pode direcionar também esses pontos e convidar aí os participantes também, né, nesse contato com os consultores da região, direcionar esses pontos de dúvida. Todo o nosso time comercial vai estar à disposição, né, para ajudar vocês no esclarecimento. E se for necessário fazer uma conversa em conjunto com o cliente de vocês, a 4, 6, 8 mãos, fiquem bem à vontade para trazer isso para o nosso time aqui, que a gente vai estar com inteira disposição para apoiar vocês também nesses esclarecimentos, até que vocês se sintam confortáveis aí de fazer todo o esclarecimento individualmente. O Marco Túlio perguntou aqui: se houver aumento de módulos no sistema fotovoltaico que já foi homologado anteriormente, vai entrar na lei nova ou na antiga? Bacana, tá? Tem algumas situações, tá, Marco, onde há ampliação de inversores ou há ampliação apenas de módulos, tá? Isso não está 100% especificado ainda, certo? Mas em termos gerais, quando houver ampliação apenas de módulos, tá? Não teria necessidade aí de fazer nenhuma modificação no projeto, tá? Então, seria só um adendo ali a ser informado para a concessionária, tá? Quando houver ampliação de inversores, aí sim isso tem que ser verificado com a concessionária qual que vai ser a aplicação para isso junto ao padrão de entrada, junto à cobrança desse novo incremento aí, tá bom? Tem outras perguntas aqui, só que são bem semelhantes, tá? Então, a princípio, é isso. Deixa eu ver se passou alguma coisa. Beleza, como o Glauco comentou, é importante o pessoal trazer para nós aí em off também, né? Junto com os consultores, trocar essa ideia para a gente possa sanar essas dúvidas no longo das semanas aí, sem problema algum, a gente está aqui bastante acessível para vocês, tá? E como o Glauco também comentou, vai ter mais rodadas aí com outros participantes, então é um tema que a gente debate aí todos os dias, né? Então é bacana a gente trazer sempre os feedbacks aí. Eu acho que reforçando, pessoal, né? Quem ainda não se cadastrou, né? Pode se cadastrar lá na plataforma e o consultor ele vai entrar em contato aí com vocês posteriormente e aí a gente vai estar à disposição, né? Se precisar fazer uma rodada aí com o time de vocês também, com as empresas de vocês, a gente está à disposição aí nesse contexto também. É um tema bem amplo, né? A gente sabe que pode surgir bastante dúvidas aí, mas para quem já é parceiro, né, procura o seu consultor, e para quem vai se tornar parceiro Eugênio agora, a gente vai entrar em contato aí com vocês e pode falar, né, de forma mais ampla aí desse assunto, desse tema, tá bom? Legal, pessoal. Queria agradecer mais uma vez aí a participação de todos. A gente sabe que é um tema que traz, né, muitas questões e a gente está aí para isso mesmo, para apoiar vocês nesses entendimentos. E aí, como a gente comentou no início, né, e estava também lá no nosso convite, também para prestigiar vocês, né, que investiram esse tempo com a gente aqui, a gente vai realizar aí um sorteio agora. Então, queria convidar o Guilherme Ramos aí também para conduzir o sorteio.
Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí. Primeiramente, a gente agradece a participação de todos aí nesse encontro. Ficamos muito felizes aí com essa quantidade aí de integradores, né? Buscando conhecimento, buscando informação. E como o Glauco comentou aí, agora nós vamos fazer os sorteios de alguns prêmios da Eugene, né? Para as pessoas que estiverem presentes, tá? Vamos deixar claro aí que esse é o regulamento básico. A pessoa tem que estar presente aqui na live, né? Todos que se inscreveram estão participando, né? Então, se a pessoa não estiver presente, a gente sorteia uma próxima. Glauco, Valeu, quer pessoal. Legal, encerrar? pessoal. Só agradecer realmente a participação de todos. Parabéns aí aos vencedores e muito obrigado aos que participaram. Como eu comentei, durante o mês de março nós vamos ter mais 3 rodadas aí da série, né, do Descomplicando a Lei 14.300. Então a gente conta com a participação de vocês também nas novas e a gente fica à disposição aí a todo tempo com a nossa equipe. Muito obrigado aí e uma excelente noite a todos. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite. pessoal. Boa Valeu, noite. pessoal. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.